Olá, estamos aqui reunidos e reunidas sobre a bênção e a proteção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje estamos aqui na nossa comunidade evangélica Confissão Luterana da Barra São João. Hoje, que é o último domingo do ano eclesiástico, próximo domingo, já o primeiro domingo de Advento, também conhecido como Domingo Cristo Rei. Eu saúdo com as senhas, primeiramente para esta semana. Acompanhe. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Jesus Cristo diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E as senhas deste dia de hoje encontramos em Provérbios, capítulo 21, versículo 2. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. E Romanos, capítulo 16, versículo 19, versículo do Novo Testamento. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom, e não tenham nada a ver com o que é mal. Palavras que querem assim nos fazer refletir, pensar nesse dia e também nesta última semana do ano eclesiástico, e que a gente possa assim se fortalecer na palavra, no Evangelho de Nosso Senhor. Agora eu convido para termos um momento de oração. Oremos. Ó Senhor, somos-lhe gratos por mais esta semana de vida, e também por esta oportunidade aqui nos reunirmos sobre a Tua bênção e proteção. Agora nos dirigimos humildemente a Ti para pedir perdão. E esteja conosco, nos fortaleça, nos ajude, para que cada vez mais a gente possa persistir no Teu único caminho. É isso que pedimos humildemente aqui, perante Teu altar. Amém. O texto para a nossa mensagem encontramos no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 a 38a. Acompanhe. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Esta pergunta é do Senhor mesmo, ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os seus chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Que a graça e que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um, cada uma de nós. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, Rei é título a que se associa a ideia de autoridade, poder e riqueza. Nem sempre se trata de um chefe de Estado. Existem reis e rainhas também no esporte, na mídia, na moda, mas sempre estão cercados ou cercadas de uma aura de glória, de luxo e recursos econômicos. Então, se Jesus é rei, é claro que fosse rei. Assim o disse um pastor das assim chamadas religiões da prosperidade. Jesus foi rei, é um rei e nunca é pobre. E logo seus seguidores e suas seguidoras também têm esse direito de serem ricos. Esta é a lógica que se esconde por trás da afirmação.
e a fé traz benefícios, materiais. Prosperidade, para esse tipo de pessoa, não é mal nenhum. É bênção, é prêmio para quem investe na igreja. Por ter sido rico, é bom ter Jesus Cristo como Senhor. Será correto pensar assim? De acordo com Pilatos, não. Aliás, ele está confuso. O destino de Jesus está em suas mãos. O que fazer com Jesus? A autoridade judaica quer desfazer-se desse sujeito incômodo, mas sua jurisdição é limitada. Ela estava impedida de condenar alguém à morte, por exemplo. Era este um dos direitos que os romanos, de quem os judeus viviam dependentes, haviam reservado a sua exclusiva competência. Eles que deveriam decidir isso. Para se livrar de Jesus, pois, seria necessário o aval do procurador Pôncio Pilatos, mandatário do imperador romano na Palestina naqueles anos. E, na verdade, deveria ser ele o responsável pelo processo. Por isso, o Sinédrio, a mais alta corte jurídica judaica, encaminha Jesus a Pilatos, alegando que este homem se declarou rei dos judeus. É uma acusação frente à qual Pilatos não pode ficar indiferente. Ele tinha ordens para sufocar qualquer movimento de revolta contra o regime romano. O procurador não podia tolerar quem almejasse a coroa em Israel. Caso não reagisse, poderia ser denunciado em Roma como conivente com essa subversão. Portanto, a acusação é perigosa e ela é traiçoeira também, pois perante Pilatos a pretensa culpa de Jesus passa a ter natureza política. Já não importa a blasfêmia de que o Sinédrio o havia culpado. Blasfêmia é crime religioso, enquanto a tentativa de conquistar a realeza em Israel é um atentado contra o Estado. Então é uma questão política. E foi isto que prevaleceu. Jesus é morto como rei dos judeus. É o que diz, por exemplo, o letreiro afixado no topo da cruz. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Jesus morre como vítima de um complô. Na verdade, um complô político daquela época. E isso apesar de que Pilatos de modo algum está convicto da culpa deste réu. Ele desconfia de uma intriga interna entre os judeus. Ele prefere que eles mesmos resolvam o assunto, mas eles se negam, alegando falta de autorização para isso. E Pilatos não tem como esquivar-se, deve julgar Jesus e o submete a um interrogatório. Aqui entra o nosso texto. Ele quer saber se Jesus admite a sua culpa. E ele pergunta: és tu o rei dos judeus? Jesus bem sabe de onde vem esta acusação. Ele reage dizendo: vem de ti mesmo esta pergunta, ou outros disseram isso a meu respeito? Se fosse uma pergunta do próprio Pilatos, ela mostraria algum interesse pessoal em Jesus. O mestre de Nazaré teria despertado a atenção do procurador, mas isso não é o caso. Pilatos é frio, desinteressado. Porventura eu sou judeu? Responde ele. E a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Pilatos cumpre a sua tarefa de juiz, mas ele não quer envolver-se na causa deste homem. Jesus, porém, não permite a Pilatos uma saída tão fácil assim. Ele o provoca. Quer dele não só um julgamento, e sim um posicionamento. Em outros termos, uma sentença constatando inocência ou culpa é absolutamente insuficiente.
Não basta decidir em favor de absolvição ou condenação. O caso de Jesus requer nada menos do que uma confissão. Quem dizes que dizes tu que eu sou? Esta é uma pergunta que Jesus dirige indiretamente a Pilatos. E ele diz: o meu reino não é deste mundo. E logo a seguir: eu para isto nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Agora Pilatos é o interrogado. És tu da verdade? Se sim, então deves ouvir o meu recado. E tu não podes me julgar antes de me conhecer, antes de ter visto o que eu fiz, antes de saber algo mais a meu respeito. Pilatos fica surpreso e ele pergunta: logo tu és rei? Ele não quer acreditar nisso. Jesus havia sido entregue ao procurador como um pretenso ou pretendido rei dos judeus. Mas o jeito dele é outro. Jesus nada tem de candidato a um soberano deste mundo. Que rei estranho é este? Poderoso, mas ele não é rico, de modo algum. Certa vez disse que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Poderoso também não é. Ele tem um punhado de seguidores, sim, tem, mas estes não estão armados, não formam um exército, nem algum tipo de força militar. E o povo? Sim, há grupos que o aplaudem, mas a aceitação de Jesus não é geral. Logo mais, este povo vai gritar, por exemplo, crucifica-o, e preferir Barrabás, do que a Jesus. Barrabás era o ladrão. Jesus é rei, sim, sem reino, e sem palácio, sem coroa, sem ministérios ou ministros que se empenhem por ele. Falta toda e qualquer estrutura real para este do qual se dizia ser o rei dos judeus. Mesmo assim, Jesus não nega que seja rei. Ele não confirma ser o rei dos judeus, mas rei ele é. Aliás, com uma fundamental diferença: meu reino não é deste mundo. É o que ele diz. Não raro esta palavra tem sido interpretada como prova da natureza apolítica. Quer dizer, Jesus não era político. Jesus teria sido um rei religioso sem nenhuma intenção de interferir em assuntos de Estado. Se assim fosse, Pilatos poderia ter se dado por satisfeito. Ele poderia ter concluído que Jesus não se mete em assuntos mundanos, quer dizer, assuntos do mundo. Estariam aí as duas esferas, a religiosa e a política, sendo Jesus competente ou completamente afastado da esfera política. E a autoridade estatal nada teria a temer da religião, já que se trata de dois mundos separados. Nesse caso, não haveria por que condenar Jesus. Ele seria um rei inofensivo em termos políticos. Sua competência limitar-se-ia à esfera privada da fé, da religião, do culto. Só que essa divisão de esferas não fecha. Jesus não veio para tratar de questões exclusivas da alma, para produzir emoções religiosas, para cuidar da espiritualidade. Sim, também isso. Mas ele veio muito mais, ele veio curar almas. Sim, ele, no entanto, ele quer, na verdade, trazer o pão. Ele fez multiplicação de pães e peixes, curar as pessoas que eram excluídas da sociedade, chamar para o convívio. Jesus mostra o amor, a justiça, a paz, estas que devem prevalecer. Por acaso, Deus não é Senhor também de Pilatos?
É isto que Jesus aqui faz Pilatos pensar e refletir. E este Cristo quer também hoje continuar a nos governar, não somente a nós que somos cristãos e cristãs, mas a cada uma de nós. Para encerrar, o domingo de hoje é chamado Domingo Cristo Rei. A designação provém de uma decisão do Papa Pio IX, no ano de 1925, e a SLB acompanha a Igreja Católica nesta celebração. Isto faz um bom sentido. A Igreja cristã segue alguém cujo reino não é deste mundo e que por isso mesmo é rei sobre todo o mundo e todos e todas. Jesus veio para trazer o reino de Deus. Ele é rei por saber-se integralmente a serviço deste Deus. E a verdade de que ele dá testemunho, e é exatamente esta, a saber que Deus é rei, ainda hoje é que nós também queremos demonstrar, testemunhar, cada dia, e assim também viver todo dia este amor que Deus tem por cada uma de nós em primeiro lugar. Que Deus firme em nós esta certeza. Amém. Vamos ter um momento de oração. Oremos. Ó querido e bondoso Deus, envie-nos agora ao mundo, para que possamos lutar e ali levar a Tua paz, a Tua mensagem, pois Tu és o nosso Rei e Senhor, e em Ti depositamos todo o nosso crer e a nossa esperança de que a cada dia a gente possa ter um mundo melhor. Temos também pedidos e agradecimentos pessoais que queremos incluir na oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada uma de nós. E depois na paz do Senhor e divulga o seu Evangelho. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos e todas vocês um ótimo domingo e uma boa preparação para o Advento. Tchau, tchau.